Olá pessoal, sou o professor Iro Oliveira. Estou trazendo para vocês mais uma questão relacionada à eletrostática, mais especificamente, força eletrostática. Então, essa questão ela é dividida em vários itens. E vamos começar analisando item por item e discutindo item por item, para que a gente possa compreender um pouquinho mais a respeito das propriedades da eletrostática. Então, temos aqui 4 sistemas, ambos compostos por 3 partículas, cuja a intensidade, ou seja, o módulo de cada partícula é o mesmo. A única coisa que muda é o sinal da carga de cada uma dessas partículas. Tá bem? A questão ainda fala que essas partículas elas estão fixas e que em todos os sistemas, as partículas que estão sobre o eixo X, elas estão equidistantes, ou seja, estão à mesma distância da origem do sistema. A primeira parte de discussão dessa questão, ela está relacionada ao sistema 1. Então, para isso, eu vou colocar esse sistema aqui em destaque, para que a gente possa fazer as nossas interpretações, para que a gente possa analisar ele de uma forma mais centrada. Ele fala que essa partícula estava colocada no eixo Y, que possui uma carga mais Q, ela está sujeita a duas forças, a força F1 e a força F2, que é proveniente das duas partículas que estão colocadas sobre o eixo X. E o item A ele pergunta se os módulos das forças F1 e F2 são iguais ou diferentes. Vejam, se a questão fala que a gente tem a mesma distância dessas duas partículas que estão sobre o eixo X, a origem dos sistemas, podemos dizer que elas estão distantes, uma distância d da origem dos sistemas. Se a gente considera que a partícula que está sobre o eixo X está a uma distância h, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que se a gente faz o traçado de uma linha de ação que liga as partículas que estão interagindo entre si, vamos formar dois pequenos triângulos aqui. Um triângulo vai ter uma base D e a altura H, e o outro também. Como esses triângulos eles são idênticos, nos leva a concluir que a distância entre as partículas que estão sobre o eixo X e a partícula que está sobre o eixo Y é a mesma. Então a gente pode dizer que essa distância aqui, que vamos chamar de A, é a mesma tanto para a partícula que está à direita do eixo Y, quanto a partícula que está à esquerda do eixo Y. Com isso, podemos notar que se a distância entre essas partículas é a mesma, e como nós sabemos, a força eletrostática ela depende do módulo das cargas interagentes e do quadrado da distância entre essas partículas, podemos notar o quê? Todas as cargas elas possuem a mesma intensidade. E tanto a carga que nós vamos nomear aqui de 1, 2 e 3, para facilitar a nossa interpretação, tanto a distância entre a partícula 1 e a 3, quanto a partícula 2 e a 3 é a mesma. Então, se eu tenho cargas idênticas e a mesma distância, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 3, que é determinada por 4π ε0 Q1 vezes Q3, dividido por A ao quadrado, e a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 3, que é 1 sobre 4π ε0 Q2 vezes
Q3 dividido pela distância que separa elas, ao quadrado. E substituindo os valores destas cargas, nós temos que f de 1, 3 vai ser 1 sobre 4π ε0, que multiplica Q ao quadrado, que o módulo de Q1 é Q e o módulo de Q3 também é Q, dividido por A ao quadrado. Da mesma forma, f de 2, 3 vai ser 1 sobre 4π ε0, Q ao quadrado, que divide ao quadrado. Com isso, nós mostramos que a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 3 é igual à força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 3. Respondendo à pergunta do item A, as forças F1 e F2 são iguais. Continuando aqui, então, o item B, ele pergunta se a força total que a partícula central está submetida é maior, menor ou igual ao módulo de F1 mais o módulo de F2. Veja, pessoal, essa é uma pergunta que a gente pode responder sem a necessidade de fazer cálculos, somente analisando a forma com que os vetores eles estão colocados no nosso diagrama. Para isso, eu vou copiar novamente a nossa figura para que a gente possa desenhar os vetores força e suas componentes. E assim a gente fazer essa análise sobre a intensidade dos módulos. Então, como as cargas são todas de mesmo sinal, o que nós iremos observar são forças de repulsão. Então, se a gente representa os vetores de força de repulsão, nós vamos observar que para a carga 1 interagindo com a carga 3, a gente vai ter o nosso vetor força F13 orientado desta maneira. Já para a carga 2, que interage com a carga 3, eu vou tentar fazer o mais próximo possível. A gente vai ter o mesmo vetor, porque eles têm o mesmo módulo, né, a mesma intensidade de vetor, porém com uma orientação simetricamente oposta. E aqui a gente vai ter o nosso F23. Como nós sabemos, os vetores que não têm uma direção definida somente sobre um eixo, eles possuem componentes. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma componente x e uma componente y para cada vetor. Se a gente pega o nosso vetor F13, a componente dele sobre o eixo x vai ser o F13x, e a componente dele sobre o eixo y vai ser F13y. Posso representar isso aqui na forma vetorial sem problema algum. Já para a nossa força F23, o que nós iremos observar são outras duas componentes. Uma componente vai estar orientada sobre o eixo x também, e outra componente orientada sobre o eixo y. Sobre o eixo x teremos f de 2, 3x, e sobre o eixo y, f de 2, 3y. Então, uma vez que a gente tem as componentes de cada uma dessas forças, o que a gente vai fazer? A gente vai obter a nossa força resultante sobre a partícula 3. Então, qual é a intensidade da força resultante sobre a partícula 3? A intensidade da força resultante sobre a partícula 3 nada mais é do que a soma do vetor F13 com o vetor F23. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, mas por que eu quero fazer F1 mais F23? E aí, quando a gente começa a fazer essa soma vetorial, a gente observa que a força F13 ela pode ser representada pelas suas componentes, certo? Então, eu posso representar aqui F13x mais F13y, e o F23, por sua vez, vai ser representado também por suas componentes. O que não podemos esquecer é que a componente x da F23 ela possui um sentido negativo. Então, por isso, ela vai aparecer com um sinal negativo aqui na somatória. E quando a gente soma, então,
com a F23Y, nós temos a mesma soma de cima, que representa a força resultante, só que agora expressa em termos das componentes de cada uma dessas forças. Como essas cargas orientadas sobre o eixo X, elas estão equidistantes da origem do sistema, e a gente já havia discutido isso aqui no item A, nós vamos ter a mesma distância, dessas cargas entre a carga central e a origem do sistema. Isso faz com que essas forças, F13 e F23, além de ter a mesma intensidade, elas possuam a mesma angulação. Então, se elas possuem a mesma intensidade e a mesma angulação com relação a um dos eixos, nós podemos afirmar que as componentes orientadas sobre cada um dos eixos possuem a mesma intensidade. Ou seja, a componente x da F13 tem a mesma intensidade da componente x da F23. O mesmo é válido para as componentes y dessas forças. Elas possuem a mesma intensidade. Desta forma, como eu tenho uma subtração entre valores idênticos, a gente sabe que isso daqui vai ser igual a zero. Então, a nossa força resultante, ela passa a ser expressa pela componente y da F13 e a componente y da F23, as quais, por sua vez, possuem a mesma intensidade. Então, eu posso representar o resultado final em termos de apenas uma delas duas, de forma que a gente vai ter que, representando em termos de F13y, a força resultante vai ser duas vezes a força F13y, a componente F13y. E que valor é esse? A gente sabe que a força... E qual é o valor de F13y? Para isso, a gente precisa calcular a intensidade da componente y. Então, se a gente observa aqui a nossa figura, com relação a θ, a componente y ela é o cateto oposto. Então, se ela é o cateto oposto, ela vai estar relacionada com o seno de θ. Então, F13y nada mais é do que o módulo de F13 vezes o seno de θ. E aí, o que é que vamos ter? Que o módulo da nossa força resultante vai ser duas vezes o seno de θ vezes o módulo de F13. Quando a gente vai para a segunda parte da pergunta, em que a questão questiona se esse valor aqui ele é maior, igual ou menor do que a soma dos módulos das duas forças, F13 e F23, o que é que nós podemos observar? Nós sabemos que F13 mais F23 pode ser representado tanto em termos de F13 quanto F23, porque a gente viu que elas são iguais, elas possuem a mesma intensidade. Então eu posso simplesmente dizer que isso daqui é duas vezes F13. Então estou expressando esse resultado em termos de F13, da mesma forma que eu poderia representar isso daqui como duas vezes F23. O ponto é, a soma desses dois valores dá duas vezes o módulo de uma dessas forças, que é o mesmo. Porém, a força resultante que atua sobre a partícula, ela tem qual intensidade? Ela tem qual módulo? Duas vezes o módulo, só que multiplicado a esse módulo, a gente tem o seno de θ. Então, eu posso dizer que a força resultante é o seno de θ que multiplica F13 mais F23. E aí, como a gente já sabe que o módulo do seno de θ ele é um valor que vai de 0 a 1, ou seja, nesse caso aqui ele é um valor menor do que 1, para que o seno de θ fosse 1, a gente teria que ter um ângulo de 90 graus. Como a gente obviamente não tem um ângulo de 90 graus aqui, a gente tem claramente um valor menor do que 1. Então, se a gente está pegando esse valor e multiplicando por um valor menor do que 1, o resultado dessa multiplicação obrigatoriamente vai ter que ser um valor menor do que o valor de F1 mais F2. E assim a gente conclui o item B. À medida que a gente
respondeu o item B, à medida que eu estava discutindo com vocês respondendo o item B, eu já fui respondendo alguns itens posteriores, né? Como, por exemplo, o item C, em que ele pergunta se as componentes da X das duas forças se somam ou se subtraem. Como a gente acabou de ver, essas componentes elas vão se subtrair. Tudo bem? No item D, ele pergunta se as componentes Y das duas forças se somam ou se subtraem. E como a gente acabou de ver, elas acabam se somando. E no item E, ele pergunta sobre a orientação da força total, a qual, né, essa partícula central está submetida. Ele pergunta se ela está mais próxima das componentes que se somam ou das componentes que se subtraem. E como também acabamos de ver, ela vai estar mais próxima das componentes que se somam, porque ela vai estar orientada sobre o eixo Y. E aí, respondendo, né, acabei respondendo também o item F, que ele pergunta qual a orientação dessa força total. A orientação dela é Y positivo, sentido Y positivo. E aí vamos agora partir para os outros sistemas. Eu vou limpar a tela para que a gente possa iniciar a discussão dos outros sistemas. Retornando então, agora ele pede para a gente considerar os outros três sistemas. E no item G, ele pede para a gente determinar a orientação da força total exercida sobre a partícula central no sistema 2. Vamos colocar o sistema 2 em destaque e analisar como é que vai se comportar a força resultante para esse sistema. Então nós temos uma carga negativa e duas cargas positivas alocadas sobre o eixo X. O que nós temos aqui? Nós temos basicamente uma situação inversa à situação que a gente tinha no sistema 1. O que é que tem de diferente? A diferença é que ao invés da gente observar uma força de repulsão entre as partículas 1, 2 e 3, o que a gente vai observar agora? A gente vai observar que, com relação às partículas 1 e 2, uma força de atração vai atuar sobre a partícula 3. A partícula 1 ela vai atrair a partícula 3 para a posição dela e a partícula 2 também. Então, se a gente fizer a decomposição dessas forças, vamos observar que para a partícula 1 atuando sobre a partícula 3, a gente vai ter essa representação aqui. Então, a gente tem 3x, F13y. E se a gente tem agora a decomposição da força de interação entre a partícula 2 e a partícula 3, a gente vai observar que teremos F23x e aqui F23y. E aí, como a gente discutiu no item anterior, as componentes x dessas duas forças vão se anular e as componentes y irão se somar, de forma que a gente vai ter uma força resultante orientada sobre o eixo y, que corresponderá ao dobro do módulo dessas duas componentes. Então, a orientação da força total exercida sobre a carga central para o sistema 2 vai ser eixo y sentido negativo, ou ela vai estar orientada para baixo. Já no sistema 3, quando a gente coloca ele aqui em destaque, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que agora nós temos duas cargas distintas sobre o eixo X e uma partícula com carga positiva sobre o eixo Y. Então, sabemos que a partícula de mesmo sinal acaba fazendo com que haja uma força de repulsão aqui entre a partícula 1 e a partícula 3. Por outro lado, para a partícula 2, nós vamos observar
que há uma força de atração. Por quê? Porque elas possuem sinais opostos. E aí, quando a gente faz a nossa decomposição agora dessas forças, nós observamos o quê? A gente tem F2, 3x, aqui, orientada para a direita, F2, 3y, orientada para baixo, e com relação a F1, 3, nós teremos para a direita F1, 3x, e para cima F1, 3y. De forma que as componentes y agora irão se anular e apenas as componentes x irão se somar. Desta maneira, podemos dizer que a orientação da força resultante é o sentido x positivo, ou que essa força resultante está orientada para a direita. No caso do sistema 4, nós vamos observar que a relação que a gente vai ter é uma relação basicamente contrária à relação que a gente observou no sistema 3. Temos aqui as partículas 2 e a partícula 3, e a diferença agora é o sentido com que essas forças vão atuar sobre a partícula 3. Para a relação entre a partícula 2 e a partícula 3, nós iremos observar uma força de repulsão, porque elas possuem agora o mesmo sinal. Entretanto, para a partícula 1 e a partícula 3, nós iremos observar uma força de atração, porque elas possuem sentidos, elas possuem sinais opostos. Então, decompondo cada uma dessas forças, a gente vai observar aqui a componente F1, 3. F1, 3 orientada para baixo, no eixo Y, e F1, 3 no eixo X estará orientada para a esquerda. Da mesma forma, quando a gente decompõe a F2, 3, observamos que a F2, 3x ela está orientada para a esquerda, enquanto que a F2, 3y está orientada para cima. As duas componentes sobre o eixo Y irão se anular, e teremos que as componentes sobre o eixo X irão se somar. Dessa forma, podemos dizer que a orientação da força resultante sobre a partícula 3, exercida pelas partículas 1 e 2, no sistema 4, é no sentido negativo do eixo X, ou para a esquerda. Com isso, chegamos ao final da resolução do nosso item. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.